Eu quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26. É o primeiro dos Evangelhos e o capítulo 26 já é o finalzinho da vida de Mateus. A gente está numa série aqui e essa série chama-se Do Deserto à Ressurreição. A jornada da fé. Porque a gente está no período da quaresma. O que é a quaresma? São aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa. E que na tradição cristã isso ficou marcado como esse período de preparação para esse grande momento que é da morte e da ressurreição do Senhor. E o trajeto ministerial de Jesus, de fato, foi do deserto até a ressurreição. Porque começa no deserto, quando ele é batizado por João, quando ele faz ali o seu período de jejum, e depois avança até a ressurreição no final dos evangelhos. E hoje a gente já vai dar um salto aqui nos evangelhos, chegando já na semana final de vida do Senhor Jesus. Então, capítulo 26 de Mateus, versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, meus irmãos, até hoje é preservado lá em Israel, em Jerusalém, como um jardim. Fica na região do Monte das Oliveiras e é um pequeno jardim, como se fosse um pequeno parque, não? Um jardim mesmo, um quarteirão mais ou menos assim, cheio de oliveiras, inclusive, porque ali é o chamado Monte das Oliveiras. Então Jesus vai para aquele lugar, para aquele jardim, para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou a seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou uma terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar de novo? Senhor, nós confiamos no Teu Santo Espírito e pedimos que Ele haja na nossa mente, no nosso coração, por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jesus tem essa... Você sabe que Jesus não morava em Jerusalém. Jesus é criado numa outra região do país. Jerusalém está na região central do país, mais ao sul. E Jesus vivia no norte do país, na região da Galileia. Mas muitas vezes ele ia para Jerusalém, porque Jerusalém desde sempre era a capital. A capital do comércio, a capital religiosa principalmente, ali estava o templo, então os sacrifícios, os momentos especiais de adoração, os momentos especiais de festas, inclusive da Páscoa, né? A Páscoa é estabelecida lá no Egito, na saída do povo de Israel, lá no Êxodo, e continua sendo celebrada pelo povo judeu ano a ano e pelos cristãos depois de Jesus. Então, Jesus estava em Jerusalém por ocasião da Páscoa e, claro, por ocasião da sua própria crucificação. E aí agora ele está nessa reta final, nessa semana final, e nesse momento é o momento que antecede a sua prisão.
Ele já teve o momento em que ele ceia com os discípulos, que ele lava os pés dos discípulos. Ele celebra a Páscoa com os discípulos num jantar especial, num jantar claramente de despedida. E ele sai para orar no Getsemane. O Getsemane era um jardim afastado da cidade. A cidade era murada e o Getsemane era um espaço para fora dos muros da cidade. Então ele foi se afastar mesmo para orar, né? Às vezes hoje alguns cristãos vão aos montes para orar. É um movimento parecido, no sentido de se afastar para a oração. E ele vai orar, e essa experiência de oração é uma experiência diferente. Como as nossas experiências de oração são distintas, né? Em cada momento da vida, em cada petição que a gente está colocando diante de Deus, em cada aflição ou alegria que a gente está vivendo. E esse momento de Jesus é um momento de profunda aflição. Então ele vai com os seus discípulos, provavelmente os 12, mas ele leva para mais pertinho dele nessa oração, especialmente Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, provavelmente Tiago e João. Então ele leva 3 desses mais chegados, porque no círculo de relacionamento de Jesus, existe a multidão, que inclusive a gente falou na semana passada. Existem alguns amigos que Jesus vai citando pelo caminho, né? Lázaro, Marta e Maria e tantos outros que foram aparecendo. Existem os 12 discípulos que viveram mais próximo dele, os seus 3 anos de ministério. E existiam 3 discípulos mais chegados ainda, do círculo mais íntimo de Jesus, que é Pedro, Tiago e João. E provavelmente então é esses 3 que ele leva para esse momento de maior angústia, né? Porque nos nossos momentos de maior aflição, não nos faz muito sentido estar com um desconhecido ou estar com alguém que assim não é da nossa intimidade. Nos momentos de maior dor, de maior aflição, a gente quer se fechar no circuito mais íntimo que a gente tem, com as pessoas mais próximas, de maior confiança para nós. E Jesus leva esses 3 para a oração. No entanto, ele deixa os 3 e ainda se afasta um pouco para falar sozinho com o Pai. E o texto bíblico fala que ele estava profundamente angustiado, a ponto de dizer ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Porém, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é um movimento interessante da vida de Jesus e deve servir para a nossa vida de oração, que é pedir a Deus que nos livre de aflições, pedir a Deus que nos livre dos nossos desertos, pedir a Deus que nos livre das nossas crises, das nossas dificuldades, mas também há de considerarmos que nem sempre seremos livres. A gente quer ser livre da aflição, a gente quer livrar os nossos filhos da aflição, né? A gente quer protegê-los de forma que eles não sofram em nada na vida. A gente quer proteger e abraçar os nossos amigos de forma que tudo dê certo na nossa vida. Mas às vezes nós precisamos, ou acaba acontecendo, da gente passar por profundas aflições. Na nossa vida lá em casa, por exemplo, a nossa última forte aflição foi um aborto espontâneo que a Cris sofreu com 7 semanas de gravidez. Então foi uma gestação assim que veio meio no susto, mas aí a gente já estava se acostumando com a boa ideia de ter um segundo filho. E aí, um domingo, depois do culto, começou um pequeno sangramento e tal. E quando foi no domingo à noite, a gente foi ao pronto-socorro. E ela estava perdendo o que seria nosso segundo filho. Então, é dolorido. E a gente não queria passar por isso. A gente não quer que ninguém passe por isso. A gente nunca imaginou passar por isso. A gente tem 13 anos de casamento, nunca tinha acontecido. Mas, dessa vez aconteceu. E a gente teve que passar esse vale de sombra da morte. A gente teve que tomar esse cálice amargo. Foi o que aconteceu com Jesus.
de forma ainda mais intensa, ele disse: eu não queria passar por isso. Ninguém quer passar por experiência de morte. Ninguém quer morrer, ninguém quer que alguém amado morra. É muito, muito dolorido. Provavelmente, realmente, a pior das separações e das dores. Mas, às vezes, acontece. E Jesus reconhece que, embora ele não quisesse, seria muito sofrido, ele diz: Pai, não adianta ser o que eu quero. No final das contas, é melhor que seja o que o Senhor quer. Mesmo que a gente não saiba exatamente, às vezes, o que Deus quer. O que Deus está falando, ou o que Deus está mostrando, ou simplesmente o que está surtindo. Na vida de Jesus, hoje a gente sabe claramente. Ele tinha de ir para a cruz, para morrer por nós, para levar sobre si os nossos pecados, para nos perdoar, para nos salvar. Em outras circunstâncias e com as pessoas que nós amamos, a gente não tem ideia de que tipo de coisa está acontecendo. E às vezes é simplesmente uma condição aleatória, uma condição de saúde, uma circunstância que é da circunstância humana, da natureza humana, do corpo humano e etc. Mas Jesus entrega-se ao Pai dizendo: Pai, seja feita a tua vontade. No final das contas, nós temos de ser aqueles que estão entregues à vontade de Deus. Nós temos de ser aqueles que fazemos os nossos planos, que temos os nossos projetos, que planejamos uma vida feliz ao máximo, mas que ao mesmo tempo nos submetemos à vontade de Deus, entendemos as circunstâncias da vida e vamos seguindo diante delas. Às vezes rindo, às vezes chorando, às vezes correndo, às vezes andando devagarinho, mas a gente tem de seguir. Mas por outro lado, existe os discípulos, que somos nós, espero, todos nós discípulos do Senhor. E a pergunta clássica de Jesus nesse texto é: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? E eu coloquei como título: o perigo da distração espiritual na era digital. Por quê? Ixi, acho que eu passei demais aqui. Volta um pouco, por favor. Acho que a tecnologia aqui está me sabotando. Jesus enfrenta um momento mais angustiante da sua vida, convida seus discípulos para orar. Enquanto agoniza em oração, os seus discípulos dormem. Que coisa difícil, né? Você perturbado em oração e as pessoas mais próximas dormem. Mas eu penso que isso acontece bastante na vida dos casais. Eu acho que lá em casa acontece bem, até porque eu durmo bastante. E a Cris tem um sono muito mais leve e se angustia com mais coisas. Então, muito provavelmente, ela já passou algumas horas e algumas noites em angústia e provavelmente eu estava dormindo e roncando ao lado dela. Acontece. Acontece, às vezes a nossa cabeça funciona diferente, o nosso ritmo de sono funciona diferente, as nossas ansiedades são diferentes e às vezes alguém está ali do lado preocupado e outro está simplesmente dormindo. Mas nesse momento, Jesus fica profundamente incomodado, irritado com os discípulos, porque eles não estão se dando conta da gravidade daquele momento. Eles não parecem se dar conta de que eles tinham as últimas horas com Jesus, de que realmente eram as últimas horas de vida dele, aquele momento final de fato. E diante de nós hoje, diante de nossa cultura, nós estamos num contexto onde as distrações são o padrão. Tem se falado hoje na epidemia de TDAH, né? TDAH agora pega no ar, pega no vento, pega... Todo mundo tem. E aqui eu quero fazer uma separação entre
o avanço dos testes e dos diagnósticos, que são necessários e que por vezes realmente são reais, e aí a pessoa vai ter o tratamento adequado, a medicação e etc. Mas, creio eu, muito mais pelo espírito da época e pelas distrações do mundo digital e de tanta informação e de tanta coisa, que parece que tem esse TDAH que não é o TDAH de verdade, mas é o TDAH do comportamento, é o TDAH do espírito do tempo, é o TDAH desse momento em que não se consegue prestar atenção por muito tempo, onde as pessoas não conseguem se fixar numa coisa por muito tempo. Isso acontece tragicamente com os nossos filhos, mas isso tem acontecido cada vez mais com nós, os adultos. Esses dias eu peguei a minha mãe reclamando da minha avó, dizendo que ia conversar com ela e ela ficava o tempo todo recebendo e mandando áudio no WhatsApp. E falou, a mamãe não dá mais atenção pra gente, porque a gente vai conversar com ela e ela está o dia todo no WhatsApp. Minha avó tem 93 anos, hein? E tá voando aí no WhatsApp. Então, não é um negócio assim, hoje não é mais uma coisa assim, vamos preservar as nossas crianças das telas. Também, é necessário, e é uma luta. O meu lá em casa, ele se apossou do tablet da mãe dele, e é uma luta. Mas, a gente já está entrando na fase que a gente precisa preservar os adultos das telas. Porque a gente está muito distraído. A nossa atenção está sendo roubada o tempo todo. E eu já falei disso aqui e repito, a internet, os algoritmos vendem a nossa atenção. A nossa atenção, ela está sendo comercializada no âmbito das redes sociais, no âmbito das plataformas, no âmbito do Google. Não é à toa que você pesquisa uma palavra ou pesquisa um produto e dali a pouco você tem 1000 anúncios, 1000 promoções, 1000 coisas sobre aquele produto. Porque os algoritmos do computador estão altamente treinados e as empresas pagam para te achar, para buscar e atrair a sua atenção. E quanto mais você curte, você compartilha, aquilo vai se multiplicando e as empresas vão ganhando. No documentário que eu recomendo muito, já citei aqui, O Dilema das Redes, na Netflix, tem uma frase muito marcante, que no documentário diz assim, se você usa uma plataforma digital, que você não paga, a gente não paga o Instagram, a gente não paga o WhatsApp, a gente não paga o quase falecido Facebook, a gente não paga o YouTube. Então, se a gente não paga por um produto, é porque a gente é o produto. A gente é o produto que eles estão vendendo. Essas plataformas não estão nos dando um produto. Eles estão vendendo os nossos dados como produto. Nós somos o produto que eles comercializam, que eles vendem. Os nossos mails, os nossos gostos, os nossos comportamentos nas redes. E isso nos leva para essa distração que atrapalha os nossos relacionamentos entre casais, atrapalha os relacionamentos entre amigos, atrapalha os relacionamentos entre pais e filhos, atrapalha os relacionamentos profissionais, baixa a nossa produtividade, baixa a nossa condição de vida. Porque a nossa atenção está o tempo todo sendo jogada para um lado para o outro. E é possível que você já tenha tido a sensação, que eu já tive, que é passar um dia inteiro e terminar o dia cansado, sem ter produzido quase nada. Porque a gente cansou com o excesso de informação, a gente cansou com o excesso de anúncios, a gente cansou os nossos olhos diante das telas e do brilho das telas. Mas a produtividade mesmo foi muito pouca. A boa ideia cristã sobre pregação é que o pregador deve pregar para si mesmo antes de pregar aos outros. Eu penso que essa daqui é uma mensagem que eu vou precisar de ouvir toda semana, para ver se eu mesmo aprendo. A Cris já está falando, investiga se você não tem TDAH. Já vai no psicólogo, vai no neurologista, vai no psiquiatra, porque você é muito distraído.
E aí realmente eu fui ao psiquiatra, tive consulta. E aí ele perguntou várias coisas sobre a minha infância, eu fui falando e tal. Ele falou, olha, patologicamente eu acho que não é seu caso. Agora, nas distrações em que todos nós hoje em dia estamos tão assim, então acho que está mais para esse lado, está mais por uma questão desse comportamento desse tempo, do que de fato para uma questão patológica, porque senão você teria apresentado desde muito cedo na infância. Mas essa coisa está contaminando, por isso que a gente brinca, o TDAH está pegando, porque está contagiando a todos nós. E na realidade espiritual, isso se torna ainda mais perigoso. Porque na realidade espiritual, a gente sabe bem que existe uma guerra espiritual. A gente sabe bem que existe um inimigo das nossas almas que vem matar, roubar e destruir. E qual é o momento em que você pode mais sofrer acidente? Qual é o momento em que você pode mais ser assaltado? Qual é o momento que você pode mais ser furtado? É quando você está altamente distraído. Você fica mais vulnerável. Fica mais fácil de te roubar. Isso eu estou falando literalmente, mas eu falo também figurativamente. Se você não ficar conectado com Deus, a sua espiritualidade também vai ser roubada. Se você não prestar atenção na sua esposa, no seu marido, o seu casamento também pode ser destruído. Se você não prestar atenção nos seus filhos e ficar ali toda hora no celular e jogar uma tela também para ver se eles ficam quietos um pouco, você também pode perder a conexão com seus filhos. As distrações podem nos roubar muitas coisas, mais do que a gente pensa. E pode nos roubar aquilo que não é material. E isso é o mais grave. Porque quando nos roubam alguma coisa material, a gente fica triste, fica chateado, fica nervoso. Mas depois a gente pensa assim, eu trabalho e compro outro. Eu vou lá e conquisto outro, né? Já me roubaram bicicleta, já me roubaram celular. E depois a gente comprou outra. Mas se roubarem a sua conexão com seu filho, se roubarem a sua conexão com o seu marido, com a sua esposa, se roubarem a sua conexão com Deus, como é que você conquista de volta? É mais difícil. Também dá para conquistar de volta, mas é muito mais difícil do que comprar um celular novo, uma bicicleta nova. E o que Jesus está alertando para a gente é que a gente precisa prestar atenção para que o inimigo das nossas almas não esteja roubando a nossa atenção, nos desconectando daquilo que é importante. Porque sim, se você está altamente conectado nas redes sociais, na internet, no YouTube, no Netflix, um monte de coisa, provavelmente você está desconectado de um tanto de outras coisas. Não dá para estar plugado em 5 tomadas de uma vez. Nós não temos essa competência. Então, se você está ali fazendo no Netflix, é melhor que você esteja só no Netflix, para que quando termine aquele filme, aquela série, você desligue e se conecte numa outra coisa. E não dividindo a atenção o tempo todo, que é o que a internet e o espírito dessa época tem nos movido. Exemplos modernos, claro, horas no celular enquanto a Bíblia permanece fechada. Não preciso nem dizer o quanto a gente checa o celular e o quanto a gente checa a Bíblia. Não preciso nem fazer. Se você quiser, a maioria dos celulares tem um aplicativo de bem-estar digital. E você pode abrir e olhar quantas horas você está gastando em cada aplicativo. Faça esse exercício, dá uma olhada. E se você tiver aplicativo da Bíblia, vai ser ótimo, porque daí você vai comparar o quanto tempo você gastou no aplicativo da Bíblia, o quanto tempo você gastou no aplicativo do Instagram, ou no aplicativo do WhatsApp, ou no aplicativo do YouTube, ou em qualquer outra coisa. Eu fiz o exercício novamente essa semana, que eu já tinha feito e desfeito algumas vezes, de limitar os horários de Instagram e de WhatsApp e de YouTube, que são os aplicativos que
comumente eu mais abro o tempo todo no celular. Para que pelo menos naquele horário o celular bloqueia. Dentro daquele tempo, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 30 minutos por dia. É um jeito. Orações curtas e automáticas, sem conexão real com Deus. E a reflexão é, será que a gente também está adormecido espiritualmente, enquanto o Mestre nos chama a vigiar? Jesus está dizendo, vigia. Orai e vigiai. São 2 coisas que tem de caminhar junto, presta atenção. O que é vigiar? Vigiar é prestar atenção. Presta atenção naquilo que é importante de fato. Presta atenção na sua vida, presta atenção nas pessoas que te importam. Presta atenção no seu trabalho, presta atenção na sua família. Presta atenção naquilo que é de fato importante, presta atenção. E deixa de lado aquilo que de menor importância. Já que você não vai conseguir dar atenção para tudo, para todos, porque a internet é um mundo que não tem fim, que não acaba. Você pode ficar 24 horas conectado e você vai ter pesquisas, informações, ideias, conceitos e 1 milhão de coisas. Mas isso leva a gente para onde? Isso faz a gente crescer no quê? A gente tem de se perguntar. E mais, a gente tem de se perguntar onde eu deveria estar dando atenção agora e eu não estou. Para quem eu deveria estar colocando os meus olhos agora e eu não estou. Esse é o momento, esse é o tempo. Por outro lado, por que a vigilância é essencial? A vigilância espiritual não é apenas um esforço humano, mas uma atitude de prontidão diante de Deus. Eu estou diante de Deus. Eu estou vigiando, eu estou atento ao que Deus está me dizendo. Eu estou atento ao que Deus quer fazer na minha vida. Eu estou prestando atenção no que Deus quer falar comigo. É uma atitude de prontidão. Jesus advertiu, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós sempre vamos falhar. Nós sempre vamos deixar a desejar. Nós sempre vamos orar menos do que o quanto a gente deveria orar. Então é preciso disciplinar esse corpo, essa carne, essa agenda para aquilo que de fato importa. A vigilância nos protege contra as tentações, nos mantém conectados com a vontade de Deus. Jesus disse, vigiai e orai para que não caiam em tentação. A tentação está sempre à espreita. No texto bíblico diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, fazendo movimentos como de um leão, e buscando a quem ele possa tragar. E aí nós precisamos estar atentos, vigilantes. Jesus disse, prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Espertos, atentos. A era digital é uma era de sonolência espiritual. O problema atual não é só físico com o sono dos discípulos, mas mental e espiritual. Aliás, o próprio sono tem sido atrapalhado por essas distrações. A própria noite de sono tem sido atrapalhada pelo uso excessivo de telas, da luz azul na tela. Então, hoje, até a respeito do nosso sono, a gente precisa se disciplinar para dormir e acordar numa hora adequada para o nosso descanso, porque as distrações não deixarão nem a gente dormir direito, se bobear. A tecnologia nos deixa conectado com tudo, menos com Deus. Não, ok, eu acho que dá para usar a tecnologia para se conectar com Deus. Mas a gente precisa dosar isso bem, né? Por exemplo, eu tenho tido essa experiência de usar o aplicativo da Bíblia, não só para ler a Bíblia, mas às vezes para escutar. Às vezes eu estou fazendo uma atividade doméstica de casa, ou estou fazendo um treino na academia. Eu sei que não parece que eu treino, mas eu treino. E às vezes eu estou escutando a Bíblia. Então, ok, é um jeito tecnológico, né, de estar ali escutando a palavra de Deus. O aplicativo da YouVersion tem
essa função de escuta da Bíblia, de leitura, né? Alguém está lendo ali para você. Mas até nisso pode ficar tão automático que acaba sendo ineficiente. Porque, por vezes, a gente não está prestando atenção naquilo, né? Eu sei, eu sou um cara que gosto de tentar aproveitar meu tempo. Então, o que eu escuto de podcast o tempo todo, eu assino aplicativo de áudio livro, eu assino a Audible, então já ouvi livro, mas ainda assim eu estou percebendo que nessa busca de aproveitar o tempo, às vezes a minha atenção se perde. Porque às vezes eu estou aproveitando ali para ouvir um livro enquanto eu estou fazendo meu treino na academia, mas aí eu já não sei mais quantas séries eu fiz, onde é que eu estava, o que eu estou fazendo. Aí o treino não rende, atrasa, já não consigo fazer o treino que eu fazia, que eu tinha que ter feito em 50 minutos, em 1h10 eu ainda não fiz. E o livro que eu estava ouvindo, eu já não sei mais o que é o livro, qual é o assunto, já embananou tudo. Esses dias eu fiz esse exercício de treino. Eu vou treinar sem ouvir nada hoje. Vou treinar sem usar o celular, deixar o celular guardado, sem usar fone. Não é que o treino ficou rapidinho? Olha, fluiu o treino. Foi rapidinho, 50 minutos, fiz um treino bacana. Falei, nossa, rendeu hoje o treino. Lógico, eu não estava tão distraído. E pior, né? Eu não era aquele sujeito chato na academia que está ocupando o aparelho, mexendo no celular. E nem treinando e nem deixando os outros treinar. A gente precisa se perceber. Estudos mostram que muitos cristãos passam mais tempo nas redes sociais do que em oração. Bom, isso aqui não precisa nem de estudo para a gente saber, né? Como é que a gente tem que viver, então? Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer as nossas distrações. E aqui a minha sugestão é, faça um inventário sincero do seu tempo. O que é fazer um inventário? Anote as suas rotinas, para você ver onde é que está seu tempo. Faça uma semana bem marcadinha, bem anotadinha. A sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta. Faz um inventário da sua rotina para ver. Faz esse exercício que eu falei antes. Vai lá no bem-estar digital do seu celular e vê quanto tempo você está gastando com cada coisa. Desenvolva hábitos espirituais sólidos. Ore intencionalmente, mesmo que por poucos minutos. Sim, porque se a gente está viciado em distração, nós temos de nos recuperar e sair desse vício. Se a gente está viciado em rede social, nós temos de nos recuperar e sair desse vício. E às vezes vai ser aos poucos, ok, mas vamos. Desligue-se das telas para se conectar com Deus. Muitas vezes, eu uso muitas coisas digitais, mas para o meu devocional, só funciona direito com Bíblia de papel e um caderninho de anotação. Se eu ligar o celular, se eu ligar o computador, já era. Já a atenção já vai para outros lados, já chegam outras demandas, já vem outras ideias, e aquela minha conexão com Deus se esvai. Cultive uma vida devocional profunda, não apenas leia, mas medite e ore sobre o que você leu. Você já leu e não soube que você leu? Você já leu notícia, leu mensagem nos grupos de WhatsApp e não sabe nem o que você leu? A gente vai ficando burro, parece. Mas não é porque a gente é burro. É porque é falta de atenção. Não é porque a gente desaprendeu a ler. É porque a gente não consegue prestar atenção no que a gente está lendo. E aí a gente termina de ler e fala, mas o que está escrito lá mesmo? Mas o que foi? Aí a gente tem que voltar lá para ver o que foi. Aí uma coisa que a gente já leu uma vez, a gente tem que ler 5 vezes para ver se a gente entende. Mas uma leitura com atenção seria suficiente. Se de fato houvesse atenção
ali. E é interessante, porque a gente fica cobrando a atenção das crianças depois, né? Eu me pego fazendo isso. Eu falo, filho, presta atenção, papai está falando com você. Mas eu fico depois refletindo o quanto eu estou prestando atenção ao que o meu Pai do céu está falando comigo. Estabeleça períodos de silêncio e solitude. Permite que a sua mente desacelere e você se concentre em Deus. A gente está numa fase que até para tomar banho, a gente está colocando barulho. Eu já tive essa brilhante ideia. Eu falei, eu vou ouvir um podcast enquanto eu tomo banho. Vou ligar aqui um podcast e eu vou escutando enquanto eu tomo banho. Mas é uma péssima ideia, porque o banho é um dos únicos momentos que a gente tem silêncio na vida. É tomar banho. Porque todo o restante do nosso tempo é com barulho, é com som, é com música, é com notícia, é com alguém falando, é com a gente falando. Então, estabelecer momentos de silêncio é fundamental. Mas nesse mundo barulhento, a gente precisa realmente querer ficar em silêncio e se esforçar às vezes para isso. Para esse silêncio, porque o mundo, nesse tempo e nessa época, vai ser sempre barulhento, vai sempre nos distrair, vai sempre nos pôr em movimentos e em barulho, e a gente precisa vigiar e orar, se concentrar, sair. E é interessante, né, que Jesus, mesmo numa época, 2000 anos atrás, uma época que o mundo era mais silencioso, que não tinha tecnologias, ainda assim ele se afastava para orar. Ainda assim ele ia lá para o deserto. Ainda assim ele ia lá para um jardim. Ainda assim ele ia lá para um monte para orar. Porque mesmo nos tempos de Jesus, 2000 anos atrás, já tinha barulho, já tinha gente falando o tempo todo. E ele precisava se retirar para a oração. Como é que a gente aplica isso? Quais são as tradições, as distrações espirituais que têm te afastado de Deus? Faça um exame sincero com você mesmo. Com a sua própria agenda, com a sua própria rotina. Identifique a prática espiritual que você pode intensificar. E intensificar nesta semana. Não é intensificar o mês que vem, o ano que vem. Intensificar nesta semana. Amanhã, de preferência. O que você pode fazer de diferente amanhã na sua rotina? Faça um desafio de jejum digital. Olha só que interessante. Um desafio de jejum digital. E utilize esse tempo para ler a Bíblia e orar. Né? Já que estamos na quaresma não é o tempo do jejum, né? Os católicos fazem jejum de carne vermelha, fazem jejum de álcool. A gente pode fazer um jejum digital, um jejum de celular, um jejum de tablet, um jejum de computador, um jejum de TV. Jesus nos convida a vigiar e orar, especialmente nesses tempos de tanta distração. O preço da superficialidade espiritual pode ser alto, pois nos desconecta da fonte da força que é Cristo. E por fim, nós temos de orar pedindo força ao Espírito Santo, para despertar as nossas mentes e os nossos corações, para a gente viver de forma autêntica e vigilante. A gente precisa pedir a Deus isso. Deus, me ajuda na minha concentração, porque para a maioria de nós, não é questão de remédio. Para a maioria de nós, não é questão de psiquiatra, embora para alguns seja. Para mim, por exemplo, de vez em quando eu tenho que ir. Mas para a maioria de nós, é uma questão de disciplina, de oração, de pedir a Deus e colocar diante de nós aquilo que de fato importa. Então eu quero te convidar para a oração, para Deus te ajudar, para Deus me ajudar. Porque eu sou essa pessoa muito distraída. Eu sou essa pessoa de querer 1000 coisas e ser afetado por 1000 distrações. E a gente precisa do Senhor para isso. Meu Deus, ajuda a gente, Pai,
Ajuda a gente a vigiar. Ajuda a gente a orar. Ajuda a gente a se concentrar na Tua palavra, na Tua vontade, na Tua voz que fala conosco. Diante de tantas vozes nesse mundo, diante de tantos barulhos, diante de tantas distrações, nos ajude, Pai. Nos dê forças para Te ouvir e para a gente se concentrar naquilo que de fato importa, naquilo que é importante. E a partir de hoje, de amanhã, a gente seja fortalecido pelo Senhor nisso. A partir de já, a gente mude. A partir do almoço de hoje, a gente já se concentre no alimento, na mesa, nas pessoas que estão conosco. E menos em distrações que nos levam a lugar nenhum. Ou até nos levam a lugares muito ruins. A tentações, às vezes, muito graves. Nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá atenção no Senhor.